Lembrando, pecado é uma ofensa contra Deus, pecado é uma palavra que não é toda a cultura, não é todo mundo na sociedade que admite que isso existe realmente. Isso parece conversa religioso, moralista, mas dentro do ambiente da concepção cristã, essa é uma palavra terrível, terrível para a gente. Ela é muito valorizada porque a gente descobre que ela é parte do diagnóstico do nosso grande problema. De forma simples, se fosse muito rápido a gente conversar com uma pessoa e tivesse poucos minutos para falar com ela, você poderia falar coisas muito difíceis, mas verdadeiras, acerca do que a Bíblia ensina. Você ia falar para ela assim: olha, você tem um grande problema, você está longe de Deus. Por que eu estou longe de Deus? Por causa do seu pecado. Deus tem um atributo, e uma característica de Deus é que Ele é justo e santo, e Ele é incontaminável. Deus não faz parceria, não se aproxima do pecado. Esse é um grande problema. E essa é uma grande ruína. A Bíblia, talvez você não saiba, ela vai contar como Deus providenciou um plano glorioso para resolver esse problema. Olha aí, está vendo como o assunto pecado é um assunto muito caro para a concepção cristã. Se você é discípulo de Jesus, se você está interessado em entender o cristianismo, eis aí um tópico importante. Mas essa é a má notícia. A Bíblia não conta a sua má notícia. Mas por isso a gente está abordando esse assunto. Porque diante da sociedade, às vezes dá a aparência que tem coisas que a gente vai admitindo no viver do cristão, no nosso viver, como se estivesse tudo bem. E a cultura brasileira, ela tem várias dessas características, onde existem coisas que são ruins, que são perniciosas, que são problemáticas, mas que a gente está acostumado. Então, as últimas 2 reuniões que tivemos nos domingos, a gente falou sobre 2 desses assuntos. Difíceis, são assuntos chatos de serem tratados. E muito incômodo, e ainda que eles não sejam assim tão pavorosos, eles são chatos. É conversa de você: ai, não acredito que vai falar isso. É esse tipo de conversa. Só para você ter uma ideia, como eu estou falando e é real. O primeiro assunto a gente falou sobre atraso. Você imagina, pensa num assunto chato, principalmente quando a gente está atrasado. Aí você chega atrasado, alguém fala assim: não, vamos ter uma conversinha, porque eu queria conversar com você sobre os seus atrasos. Pai, mas quem que está feliz com uma conversa dessa? Ninguém suporta uma conversa dessa. Conversamos sobre atraso. E conversamos sobre atraso e descobrimos e fomos informados sobre coisas terríveis sobre o atraso, a exemplo que ele é um jeito de roubar. Atraso é um roubo. Não é sempre. Calma. Existem atrasos que foram acidentais, existem atrasos que não estava previsto, alguém estragou o carro, alguma coisa. Mas assim, sabe aquela vida de atraso? De promessas não cumpridas? Onde eu falo assim: oi, Gilmar, que hora então a gente combina? 7 horas? 7 horas. Daí eu não chego 7, não chego 7h05, não chego 7h10, não chego 7h15. Mas o Edilmar chegou. Eu combinei com ele. Eu roubei o tempo dele. A gente conversou. Olha que assunto chato. Você André, estou interessado nisso aí, isso é pra mim. Tem no nosso YouTube. Dá para você entrar na mensagem lá e assistir de novo. E daí você curte a nossa... É assim que fala, né? Curtir, dá um like, né? E esse é um assunto... Agora, um assunto da semana passada. O assunto da semana passada foi sobre zoeira. Que a nossa sociedade comete tanto. Nós somos um povo da zoeira, um povo da alegria. E às vezes até confunde, né? Ser alegre, divertido com... fazer chacota com o outro, de forma que ele se sinta humilhado. Mas o que importa ele estar humilhado se estamos rindo? Tem um custo a nossa diversão, a ofensa do outro, mas é um custo pequeno. É a cultura brasileira, a gente vive assim. Então foi uma conversa desafiadora, porque não foi uma conversa para nos deixar tristes. Não, a alegria vem de Deus. Isso foi falado com muita propriedade, mas temos que ter cuidado, porque se a alegria que vem para o meu coração é a custa da tristeza do meu semelhante, daquele que Jesus amou, daquele que é amado por Deus, essa alegria, ela é horrorosa. A gente foi advertido disso. E hoje eu vou falar de um assunto não muito legal também. Esse assunto que eu vou falar hoje, quando eu era pequeno, as professoras, e alguns aqui vão lembrar, dizia para mim, tá? E é ruim, isso é feio, minha mãe ia ficar brava comigo se ela estivesse ouvindo isso agora. Mas, você está precisando lavar a sua boca com sabão. Quem... Gabriel não ouviu isso, né, gente? Lavar a boca com sabão, né? Quem já ouviu isso, gente? Hoje?
falar. Hoje é uma conversa sobre lavar a boca com sabão. E antes de ir para o texto bíblico, eu queria... Porque esse é um assunto perigoso, porque esses assuntos aí dos pecados, eles são tão aceitáveis, que a gente tem a tentação de falar assim para esses assuntos. Isso não tem problema, né? E eu estou preocupado com isso. A gente não pode falar isso com atraso. Tem problema sim. A zoeira, quando ela desrespeita, ofende o outro e a Deus, tem problema sim. E palavrão, tem problemas. Então, eu queria começar dizendo para vocês assim, palavras importam. Evidente que há diferença entre as nossas palavras e as palavras de Deus, mas quando você percorre toda a narrativa bíblica, você descobre assim que Deus criou tudo pela palavra. Palavras importam. Aí quando você descobre, você vai tentar descobrir na narrativa bíblica, na história bíblica, como que o mundo entrou em colapso, como que o mundo virou essa bagunça toda, porque você já deve ter percebido que o mundo é meio bagunçado, que as coisas não são... Você já deve ter em algum momento da sua vida ficado revoltado, falando assim, que injusto que é esse mundo e que é essa vida, você já deve ter ficado assim. Quando você vai descobrir na Bíblia como que tudo isso começou, você vai descobrir que isso começou com palavras enganosas, palavras de uma serpente, que persuadiu os nossos primeiros pais a negarem o Criador. Palavras impuras. Depois dessa ruína, Deus veio e emplacou e trouxe para a humanidade a demonstração da sua ira. E sabe como ele fez isso? Com a sua palavra. Ele disse assim, maldita é a terra, por conta do que vocês fizeram a Adão e Eva. Ele disse isso. Mas, ao mesmo tempo que foram palavras ditas para amaldiçoar o mundo, por causa da desgraça do pecado, ali mesmo no Éden, foi dito à mulher, da sua semente nascerá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Palavras importam. Foi dada esperança. Quando você olha a narrativa bíblica, você descobre que um dia, Deus chega para um homem chamado Abraão e disse assim, Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quem está fazendo parte da leitura bíblica em conjunto está descobrindo que a partir de Abraão Deus começou a formar um grande povo, porque ele tinha a promessa que ele tinha feito a Adão e Eva do descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente. Deus disse a Abraão, sai. A palavra de Deus moveu a direção de Abraão e moveu um chamado. Olha, Provérbios, um livro de sabedoria nas Escrituras. Se tiver curiosidade, assim, poxa, eu queria ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, André. Eu queria ler a Bíblia. Por onde que eu posso começar? Se você estivesse bem interessado na história de Jesus, eu falaria para você ler o Evangelho de Lucas. Mas se esse não for o caso, for uma curiosidade, se eu gosto de sabedoria, André, eu falaria para você, começa com Provérbios. Provérbios é uma delícia. É fácil, é prático, é inspirador. E Provérbios capítulo 15 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Palavra. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e o bom. Aí o verso 4 fala assim, a língua serena é a árvore da vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução, palavra, de seu pai, mas o que aceita a repreensão, palavra, consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. E olha esse verso. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procedem assim. Palavras importam. Gente, quando a gente olha para a nossa cultura, a cultura vai dizer assim, o peixe morre pela boca. Palavras importam. Tem um ditado um pouquinho mais antigo que diz que quem fala demais dá bom dia para o cavalo. Sabia disso, não? Fala tanta asneira, de repente está falando com o cavalo. Essa é a ideia. Olha, gente, eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando eu estou conversando com as pessoas,
Tem muitas coisas que nos traumatizam. Tem muitas coisas que nos machucam, às vezes atos cruéis, às vezes questões violentas. Aleluia. Deus abençoe. Palavra abençoada. Gesto abençoado. Gente, mas como no ambiente de conversa, de diálogo pastoral, eu tenho chance de conhecer um pouco mais sobre as pessoas, não é incomum eu ouvir alguma coisa assim. O meu pai falou um negócio para mim um dia que eu nunca mais esqueci. E essa coisa que nunca mais esqueceu, às vezes foi uma palavra maldita, dita de forma equivocada. Aquelas palavras, como eu ouvi esses dias: você não vai dar nada na vida. Você não serve para nada. Palavras importam. Eu queria ler um texto das Escrituras, Efésios capítulo 5, e perceber com vocês algumas realidades que a gente vai poder considerar sobre o palavrão. Diz assim, Efésios capítulo 5, verso 1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo isso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, nenhuma dessas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua bendita palavra, que está aos nossos corações, a gente precisa ouvir palavras de vida, palavras do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. Conduz minha mente, a minha língua, as minhas palavras, para que a comunicação operada aqui seja profundamente influenciada pelo Teu Espírito, de forma que a gente seja corrigido, seja instruído e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, vou pedir para o Júnior colocar para mim no verso 1. Esse texto das Escrituras, Deus está encaminhando para uma comunidade de discípulos que vivia numa cidade chamada Éfeso. Eles tinham vários desafios. A cidade de Éfeso foi uma cidade que vivia num ambiente de paganismo. Eles cultuavam uma deusa chamada Diana. Havia um grande comércio. Esse lugar era profundamente visitado por muita gente que ali ia atrás de adoração. A adoração idólatra. E o Evangelho de Jesus foi anunciado ali. E muitas pessoas tiveram chance de sair de adorações a um Deus que não existe, a um Deus falso, para um Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que revelou seu Filho. E muitas coisas foram operadas nessa comunidade, mas essas comunidades tiveram embates, eles tiveram perseguições, eles tiveram desafios de transformação interna, eles tiveram muita perseguição, e uma coisa muito significativa dessa carta, eles tiveram batalhas espirituais. Essa aqui é uma carta que nos fornece componentes excelentes, onde essa carta diz assim que a nossa batalha diária não é contra pessoas, são contra entes espirituais do mundo espiritual que batalham contra a gente. A Bíblia chama esses entes espirituais de demônios, diabo e os demônios. Isso é real, a Bíblia fala disso. Há perturbação, há perseguição, há influência maligna, há uma série de coisas. E esse texto, isso no capítulo 6 vai ser tratado. E aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo está orientando esses cristãos sobre uma coisa muito importante. Ele vai terminar o capítulo 4 falando sobre a importância do perdão. A gente ser gente que perdoa. Discípulo de Jesus é alguém que perdoa. Por quê? E aí no final do versículo, no capítulo 4, ele vai dizer: porque nós fomos perdoados por Cristo.
Discípulo de Jesus é alguém que obrigatoriamente precisa perdoar, porque foi perdoado por Cristo. Daí ele entra no capítulo 5 falando assim, ó, já que a gente tem que perdoar, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ser imitadores de Deus como filhos amados. E é muito especial ele trazer essa identidade. Ele começa o capítulo 5 falando assim, ó, quem somos nós? Nós somos filhos amados. E por ser filhos amados, nós somos provocados a imitar Deus, a fazer o que Deus quer que a gente faça, a imitar Deus não no poder, nas coisas extraordinárias, mas sobretudo no caráter, sobretudo nos atributos que orientam o que a gente deve fazer no dia a dia. E aí ele vem para questões absolutamente práticas. Ele lembra no verso 2 o seguinte, olha, vocês têm que viver em amor. Vive em amor. Por quê? Porque Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor, e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui eu quero começar a chamar a sua atenção para o nosso tópico. Porque o apóstolo Paulo faz essa estruturação mostrando a identidade de um discípulo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ele fala assim, você é um filho amado de Deus. Então o seu comportamento, os seus gestos, e daqui a pouco a gente vai entrar, e o seu diálogo, e as suas palavras, e o seu discurso, deve ser a continuidade da identidade de Deus que já está em você. Por quê? Porque Cristo te amou. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa amada e transformada. E isso tem que refletir na maneira como que você vive. E aí o maior exemplo é o próprio Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai para um contexto de algo que eles conhecem. Porque quando eles falam assim, olha, Cristo se ofereceu como uma oferta de aroma agradável, para uma pessoa conhecedora dos cultos no Antigo Testamento, e essa é a nomenclatura que Paulo está usando, justamente por causa da sua cultura judaica, no culto judaico, entre outras coisas, além de ter o sacrifício, tinha queima de incensos. E essa queima de incensos era para deixar o ambiente ali aromatizado. E era ali um símbolo de questões espirituais, de que Deus está se importando com os nossos sacrifícios e Deus está cheirando os nossos sacrifícios. Aí olha que curioso. Paulo está falando assim que o sacrifício de Cristo chegou nas narinas. E aqui são metáforas para dizer assim, ó, foi agradável a Deus. Agora, por que Paulo está construindo essa lógica? Porque ele vai para o versículo 3 dizendo assim, ó, que daí começa a aplicar. Que transformação é essa, Paulo, que a gente tem que viver? Como que a gente tem que mostrar que é igual a Deus? Aí ele começa, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Gente, para a cultura brasileira, parece que é muito legal falar sobre sexualidade. Só que, curiosamente, do jeito que é falado, do jeito que é abordado, do jeito que é tratado, não é o jeito legal. Por quê? Porque desfaz o que deveria ser belo. O que Paulo está falando aqui sobre obscenidades não ser nem tratadas por nós, é porque é o seguinte, as escrituras querem que a gente fale assim, olha, aquilo que Deus chamou bom, vocês têm que tratar como bom. Aquilo que Deus falou que é excelente, que é belo, que é encantador, vocês têm que tratar como excelente, belo e encantador. Mas não é isso que a cultura faz. Por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, nas conversas entre homens, das quais eu participei por muito tempo, antes de conhecer a Jesus, a conversa é sempre de baixaria e deixando aquilo que é muito belo, muito feio, muito bizarro. As escrituras falam da sexualidade, homem e mulher, como algo que representa a própria união de Cristo e a sua igreja. Quando as escrituras falam do casamento, dessa união entre homem e mulher, ela fala assim que isso é para ser referência de símbolo da união de Deus com o seu povo. Olha a noção. Então as escrituras, ela desenha a sexualidade como algo belo. E agora uma curiosidade para vocês, que não é tão curioso assim. Quando nas rodas de conversas o assunto é sexualidade, boa parte das vezes
é de um jeito que Deus não se agrada. É de um jeito que torna essa prática a coisa mais detestável, desprezível, impura. E esse é o grande problema. E aqui o que as Escrituras estão falando assim, olha, vocês não podem tratar esses assuntos dessa forma. Ele fala assim, olha, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Eu queria fazer um ponto aqui de destaque. A palavra que Paulo está usando sobre não usar palavras grosseiras tem uma relação direta no original com obscenidades. Então aqui ele está tratando do assunto, porque assim, o que é palavrão? Quando a gente vai atrás de tentar discernir o que é palavrão, você vai descobrir assim que praticamente 100% quase dos palavrões tem relação com sexualidade. Ou ele tem relação com coito, ou ele tem relação com algum órgão sexual, ou ele tem relação com prostituição, mas é sempre de forma a tornar toda essa realidade uma realidade desprezível. O palavrão que é palavrão mesmo, ele tem conexão. Então qual é o problema do palavrão? Você vai falar assim, André, as Escrituras nos impedem de xingar? É curioso, né? E o que eu vou ter te falar vai até te assustar. Não. Como assim, André? Não é, as Escrituras não impedem de xingar? Não. A Escritura vai dando vários exemplos de que um xingamento nas Escrituras, às vezes, é uma demonstração de repúdio a uma injustiça que está sendo cometida. Por exemplo, Jesus olhou em determinado momento para uns religiosos hipócritas e disse assim, vocês são um sepulcro caiado. Ele chamou, o João Batista chamou os mesmos religiosos de raça de víboras, serpentes. As Escrituras chamam algumas pessoas de tolo. Em outras palavras, seu imbecil. Nossa, André, então eu estou começando a ficar feliz. Não, segura a onda aí. Não é um incentivo para a gente xingar. Não é um incentivo para a gente ter explosões de raiva e ira e sair ofendendo as pessoas. Não é isso. O que eu estou apontando que o grande problema com o palavrão é que ele toca em coisas que deveriam ser sempre tratadas com pureza, com cautela, com louvor e honra, e ele faz essas coisas se tornarem desprevisíveis. E você sabe disso. Eu estou tentando não evocar a lista de palavrões que tem no seu compêndio aí, mas é inevitável. Só no momento que eu estou citando aqui, está vindo em você. Nossa, é verdade, olha só, esse palavrãozão assim, esse que é de dar vergonha na avó. É verdade, olha as relações que ele tem com sexualidade e tratando a sexualidade de forma desprezível. E aí, o detalhe, olha só, fiquem sabendo, verso 5, fiquem sabendo, põe lá pra gente, Júnior, verso 5. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo. E aqui a categorização é que o imoral, ele não é imoral só porque ele comete a imoralidade. O imoral também é o que se desfruta e tem a sua linguagem, uma linguagem imoral, gente. Nossa, agora vai ficando pesado, né? A linguagem moral está dentro desse contexto aqui, ó. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois não convém, digam palavras de geração de graça. Daí, verso 5, em conexão com isso, fiquem sabendo, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque o avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Nenhuma dessas que comete, que vive nessa prática de falar obscenidades, tem herança no reino de Cristo. Agora, eu estou muito feliz que tem várias pessoas nos visitando hoje. E talvez você não seja um discípulo de Jesus. Mas eu queria dizer para você, se uma pessoa que se diz discípulo de Jesus caminha perto de você e fala palavrão, você tinha que dar um puxão de orelha nessa pessoa. Você tinha que falar para essa pessoa, Sandra, você, de acordo com o que eu aprendi lá na igreja, você está lascado, porque você está dizendo que crê em umas coisas, mas as suas palavras dizem algo totalmente diferente. Porque você está se comportando como um imoral. E olha, o texto, gente, fica tão difícil, porque ainda pensando em palavras, o verso 6 diz assim, ó, não se deixe, verso 6, Júnior, por favor, não se deixe enganar com palavras vazias. Por quê?
Mais um, João. Porque a ira de Deus, não é no 6 mesmo, só a continuação do 6. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Pessoal, tempo atrás eu levei meu filho pro futebol, para um estádio. Ele nunca tinha ido para um estádio. E eu sabia das coisas difíceis que enfrentaríamos no estádio. Esses dias eu perguntei para o Gabriel se ele já me ouviu falar um palavrão. E ele disse que não. Mas ele não é bom de memória, então não sei se isso é adequado, né, filho? Mas graças a Deus que ele não lembra. Mas eu sabia o que nos esperava no estádio. Eu fui tentando preparar ele. Eu falei, filho, você lembra disso? Não lembro. Não. Que bom. Graças a Deus ele não lembra. Mas você lembra dos palavrões lá no estádio? Aí você lembra. Eu falei, olha, eles vão tratar o juiz de um jeito horrível e o time adversário pior ainda. O time adversário, no caso, era o meu. Era o São Paulo. E aí, gente, estava bem difícil para mim, mas a gente vai ter que enfrentar uma hora ou outra, ele vai ter que viver isso aí. Só que isso é normal lá no estádio. Parece assim que tem até uma licença de falar palavrão. Talvez o cara nem fale tanto palavrão, mas ele chega no estádio e ele pode falar o palavrão que ele quiser. E eu vou falar uma coisa para você. É um equívoco, é feio, é desonroso. Mas muitos discípulos de Jesus parecem que são mais parecidos com umas pessoas que não conhecem Jesus. Vou dar um jeito de me aproximar, né? E vou falar desse jeito. E começa a praticar isso aí. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Deus não se agrada de gestos obscenos. Os gestos obscenos têm relação com a sexualidade. Deus não se agrada de palavras. Deixa eu falar uma coisa. Olha, a gente orou aqui em várias canções pedindo que a gente fosse mais parecido com Jesus. A primeira canção falava sobre isso. Me faz mais parecido contigo. Me faz mais parecido contigo, Jesus. Eu não consigo imaginar eu e você falando um palavrão do lado de Jesus. Eu não consigo. É feio em todos os aspectos. E é desonroso. É desonroso. E olha, quando eu me converti há 20 anos atrás, os cristãos eram conhecidos por várias bizarrices. Era gente, às vezes, que não queria, era ensinado a não cortar o cabelo das mulheres, assistir televisão, mas essas eram as partes exageradas. Mas eles tinham um vocabulário bem polido. Algumas pessoas estavam falando besteiras, daí quando chegava um discípulo de Jesus, diziam assim, eu vi isso várias vezes, para de falar bobeira agora, porque o fulano chegou. E não era porque o fulano chegava e falava assim, vocês estão errados, raça de víboras, gente obscena. Não. Sabe o que fazia e causava constrangimento nos outros? É que aquela pessoa não falava daquelas coisas. Como foi mencionado no domingo passado, aquela pessoa não ria daquele deboche sobre as mulheres, sobre os homens, sobre as dificuldades sexuais de um ou de outro. Não ria. Não ria sobre infidelidade. Não ria sobre... Não ficava falando sobre as suas observações, o quanto desejoso era aquele corpo que acabou de passar. Perto de um cristão isso era vergonhoso, então as pessoas tomavam cuidado e falavam assim, não, o fulano chegou, agora vamos parar. Eu tenho medo que a nossa vida de discípulo de Jesus não gere mais isso. As pessoas não parem de falar. Mas pior que isso, eu tenho medo de gente que diz que é discípulo de Jesus e a hora que chega nessas rodas, ele é um dos que promove o diálogo. Ele é um dos que promove o comentário. E as pessoas se sentem muito à vontade de falar todas aquelas coisas que ofendem a santidade de um Deus que fez o sexo como uma coisa linda. Fez o sexo como uma coisa bonita. Para se desfrutar dentro do ambiente entre um homem e uma mulher que fizeram uma aliança de que nunca mais vão se deixar.
e que ali não estão usando o corpo como um objeto, mas estão usando aquilo dali, fazendo aquilo dali como uma representação de uma união para a vida toda. Olha a beleza disso. É isso que eu vou ensinar para minha filha. É isso que eu vou ensinar para o meu filho. Gente, Isaías teve uma visão. E depois de ter tido a visão, capítulo 6, versos 5 e 7 diz assim, Isaías 6, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. O Deus que a gente serve, que diz coisas boas, que ensina que o sábio adora o conhecimento, fala coisas boas, que falou coisas boas, que sempre nos fala as coisas boas, quer que os seus filhos amados também vivam de acordo com essa identidade e tenham nas suas palavras, palavras boas, belas e bonitas. Mas esse mesmo Deus, que não gosta de palavras feias, Ele não lava a nossa boca com sabão. Deixa eu falar para você. Aqui a visão mostrou para Isaías que uma brasa tocou os lábios. Deixa eu dizer, na linguagem do Novo Testamento, sabe o que nos lava? O sangue de Jesus. A minha oração é que Deus toque o seu coração e o meu. E o sangue de Jesus passe nos nossos lábios, para que da nossa boca só saia palavras que edificam quem nos ouve. Vamos orar? Ó Deus, Senhor, a nossa cultura e o nosso dia a dia diz que um monte de coisas são aceitáveis, mas a sua palavra não muda. Tem muita coisa que não é aceitável. Senhor, quanto te ofendemos, dizendo que somos discípulos do Senhor, mas a nossa linguagem e vocabulário não se diferem em nada das pessoas que não te conhecem. Ora ou outra, Senhor, palavras feias, palavras que não gostaríamos que os nossos filhos repetissem, palavras que, Senhor, teríamos vergonha de falar na frente da nossa avó, palavra que não falaríamos aqui diante de todos no ambiente desse, Senhor, mas que falamos perto dos amigos, falamos nas mídias sociais, falamos no momento de revolta, falamos no trânsito, falamos para o cônjuge, falamos dentro de casa, falamos nos estádios. Senhor, nós pedimos perdão. Nós pedimos que nos perdoe, perdoe-nos, Deus, e nos purifique, para que a nossa linguagem mostre a identidade que o Senhor nos deu, que em Cristo Jesus, que morreu para nos salvar, somos filhos amados e as nossas palavras testemunham disso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seria
só a ti.